por incrível que pareça, os clientes eles surgem da onde a gente menos espera, né? Eu estava indo protocolar uma defesa da igreja evangélica que eu atuo para eles, e uma irmã da igreja que foi quando me levar no local para fazer isso. Aí, um telefonema e outro. Ela falou assim, doutora, você é advogada mesmo? É, né? Sou. Eu tô com um problema com a Uber e a Localiza. O que que acontece? Quando a pessoa contrata o aluguel de um carro, a Uber já vincula o pagamento direto para a locadora. Ou seja, se a pessoa fizer R$ 1.000 na semana, a Uber já garante o aluguel daquele carro para a locadora, sem o dinheiro passar pela mão da Ah, locatária. entendi. Mas peraí, então vamos só para um passo atrás, então. Tá? Isso para as hipóteses de motoristas que compram o carro ou alugam o carro Alugam da o carro. Localiza, então Isso, tem um ajuste com a Uber que antes de repassar quer dizer, você só recebe o líquido, porque isso, a locadora pega. Tá, entendi. isso. Já deduz o valor da locação do carro. Uhum. Só que o que que acontece? No início da pandemia, a frequência de clientes, digamos assim, reduziu significativamente. E os motoristas, vamos dizer assim, eles tiveram problemas financeiros. Então, eles já estavam garantindo o dinheiro da locação e repassando direto. E isso fica constado dentro do aplicativo, tudo direitinho. Nesse ponto, a Localiza falou com essa minha cliente que ela não recebeu dinheiro. Para não ser negativada e não ter o contrato de locação cancelado e ser impedida de trabalhar, ela pagou 2 vezes. E como ela me disse hoje, ela Quer dizer, já está rodou a passando uma baiana, situação como se difícil. diz. Você já está É, passando uma situação difícil, ainda paga 2 vezes a fatura. isso. Aí ela disse assim, tem como resolver? Eu falei assim, tem. Garantia eu não posso te dar, porque a gente não dá garantia nenhuma. Mas tem como resolver. Se você tiver a demonstração de todos os gastos, o que foi pago, como foi pago, os problemas que você tentou resolver. Não, eu tenho até conversa do WhatsApp com o pessoal e eu cheguei a passar. Aí eu já vi N situações. A minha dúvida é, posso aplicar o CDC? Bom, em relação a quem? Em relação a motorista, com relação à locadora, porque a Uber tem A o locadora demonstrativo fica que mais pagou. fácil. Se for com a locadora, fica mais fácil. Mas você vai ter que invocar, Ana, a corrente finalista mitigada, que, teoricamente, ele está comprando aquele carro para ganhar dinheiro diretamente com o carro. Isso. Então, teoricamente, ele não seria destinatário final, então não teria relação de consumo. No entanto, né, tem lá na aula 2, se não me engano, que é a aula que a gente fala, é o módulo 3, que fala de relação de consumo, que primeiro fala de princípio, depois fala de relação de consumo. Quando eu falo de relação de consumo, nós temos 3 correntes que tentaram dizer quem é que poderia figurar como consumidor. A corrente maximalista, a corrente Uhum. finalista e a corrente finalista mitigada. O que é isso? Corrente maximalista entendia que o ato da compra já te tornava consumidor. Então, só de você entrar numa loja e comprar alguma coisa, você já era consumidor, e aí você teria no polo ativo a característica de uma relação de consumo. Só que aí o que acontece? A Apple compra também, a Samsung compra, a Rolex, ela compra, a Montblanc compra, porque ninguém faz mais nada. A Montblanc vai lá na China, compra de alguém uma caneta, bota lá o pontinho branco, o monte branco no alto da caneta e vende pelo preço que vende. Na China, inclusive, tem uma fábrica inteira que só faz iPhone. Então, a própria Apple compra. Então, se o ato da compra te tornasse consumidor, pela corrente maximalista, a Apple poderia processar o chinês se valendo do Código de Defesa do Consumidor, o que ia ser uma maluquice, porque o Código de Defesa do Consumidor protege muito a parte mais frágil, que é o consumidor. Só Sim. que será que a Apple precisa de proteção extra? Não. Ela, na hora que contrata com o chinês, está em pé de igualdade. O Código de Defesa do Consumidor é para trabalhar com vulneráveis.
Então, a corrente maximalista, que dizia que o ato da compra te tornava consumidor, ela é uma corrente que foi superada. Depois veio a corrente finalista, que é a corrente preponderante. A corrente finalista diz que consumidor é quem compra para uso próprio. É o destinatário fático, compra, e econômico, não lucra. Então, Renato, quem é consumidor e quando é que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Pessoas que compram produtos para uso próprio. Não é o seu caso. Nesse caso, a pessoa está adquirindo o veículo para ganhar dinheiro diretamente com isso. Então, quando você entrar com a ação, provavelmente o povo lá vai gritar, mas espera aí, ele comprou para ganhar dinheiro. Aí veio, né, a chamada corrente finalista mitigada, ou corrente finalista aprofundada, ou corrente teleológica, ou corrente do STJ, que disse o seguinte, espera lá um pouquinho, Ciro Gomes, né? Espera lá um pouquinho, disse assim, existem algumas pessoas que compram para revender, mas que, pelo grande distanciamento econômico, eles continuam frágeis, continuam vulneráveis. E sabe qual foi o caso paradigmático, o primeiro julgado? O de um motorista de caminhão. O caminhoneiro, quando compra o caminhão para ganhar dinheiro diretamente com o caminhão. Só que aí, nesse caso, o dia que bate o motor, Ana, será que o caminhoneiro não é tão frágil quanto a gente quando bate o motor do carro? O caminhoneiro vai levantar o capô que nem a gente, né? Eu não sei nem para que a gente levanta capô de carro, né? O meu carro parou de funcionar, eu levanto o capô para fazer uma oração ou algo do gênero, né? Porque, porra, o que eu vou fazer? O carro parou. Né? Antigamente, que os carros faziam parte da vida, o carro ficava velho, aí a gente sabia, né? Mexer no rotor, trocar a vela, Se fosse o arrebentou Fuca, a correia, a se polia. for o Fuca, tu consegue até com o cadarço do tênis. O Fusca, rapaz, o Fusca eu tinha o castelo, tinha as quatro velas, tinha o rotor, tinha tudo, sabia mexer naquele negócio. Motor de Fusca faz de ultra leve a motor de caldo de cana, faz tudo. Agora, o carro hoje vem blindado, é que nem o iPhone, porra. O iPhone, tu olha, tu não sabe. O celular, antigamente, tu tirava a bateria, tirava isso, tirava o flip. Ó, que pobreza, agora mostrou que a gente tá ficando velho. O flip é do carro. Se você sabe o que é o flip do telefone celular, não é da minha meu época, amigo, o tempo está passando para você. Se você sabe, eu tenho um desses. Se você sabe, a Denise jogou ali, se você sabe o que é um StarTAC da Motorola, o nunca bicho tive. tá pegando para o teu lado. Você não é um millennium, né? Millennial, que é o pessoal né? Isso é cringe, viu, Renato? Você tá Isso é passando cringe, né, Murilo? Vamos fazer o cringe jurídico. O que é cringe jurídico? Progé é cringe jurídico? Né? Progé é levar o processo para costura. Isso é cringe também, né? Tá bom, vamos jogar. A petição, fazer desentranhamento. Isso. Faz o seguinte, joga no bate-papo lá do YouTube o que vocês consideram cringe jurídico e aqui no nosso bate-papo o que é processo físico, a Karen falando. Fazer carga. Fazer carga do processo, isso é cringe também. Tá bom, só para o pessoal que não está entendendo o que é isso, né? Eu também só fui entender isso há pouco tempo. Né? Tomar um uísque em vez do café. Ficou demodê o negócio, sabe? Ficou demodê. Coisas que a gente fazia que não faz mais. Então é cringe hoje, fazer a costura do processo, né? Então tá legal. Ana, entende só, como a vida muda, o STJ ele virou e falou assim, peraí, o caminhoneiro, quando quebra o caminhão, é igualzinho um pequeno consumidor, assim como o taxista passa pelo mesmo fenômeno. Ora, se o taxista você pode aplicar a corrente finalista mitigada, por que não você não poderia aplicar a corrente finalista mitigada para o motorista do Uber no dia que fosse fazer essa discussão? Então, depois desse briefing aqui que eu dei para você, eu vou falar para você que sim, existe a possibilidade, mas não deixe de invocar a corrente finalista mitigada, beleza?